Primeira coisa, né? Vamos falar um pouquinho dos medos, né? O medo que a gente tem, né? Por que a gente tem medo das coisas, né? Porque o medo, ele é um sentimento que gera segurança, né? Então, o medo, ele é um sentimento que nos ajuda a nos proteger dos perigos, né? Então, quando a gente fala de medo, assim, sem ser naquele nível de doença, tá, gente? Das fobias, né? Tô falando do medo normal, o medo que a gente sente de alguma coisa, né? O medo de aranha, né? O medo de barata, sabe? São os medos comuns que a gente tem. Por quê? Porque o medo, ele faz com que a gente se afaste dos perigos, né? Faz com que a gente se afaste de situações ameaçadoras, né? Mas e aí? O que o tarô pode ter de tão ameaçador assim, a ponto de levantar esse medo, né, nas pessoas, né, a respeito do tarô? Bom, como eu falei, o medo, ele tem como base essa proteção, né? Então tudo aquilo que nos é estranho, tudo aquilo que não é familiar, nos causa uma certa estranheza, né? E essa estranheza, se ela for muito grande, ela pode se tornar um medo a ponto de fazer você se afastar daquela situação, ao invés de você se aproximar para tentar conhecer mais, tá? Então é nesse sentido que eu tô querendo trazer hoje aqui, né, esses tipos de medos aí a respeito do tarô, tá bom? O primeiro deles é o medo do desconhecido, né, que eu já comecei falando que é mais ou menos a base de todos, né? Então o tarô, por trazer essa questão mais esotérica, mais mística, ele traz esse ar de mistério. Tem muitas pessoas que, por não entenderem, né, quais são os fenômenos que estão por trás desse movimento que o tarô traz na nossa vida, elas preferem se afastar, né? Mas é só mesmo por não ter um conhecimento assim, um pouco mais criterioso a respeito do tarô, né? Porque quando a pessoa, ela se permite, ela se abre para aprender um pouco mais, ela começa a perceber que não existe perigo ali, né? Porque, como eu falei, o medo é para preservar a gente de algum perigo, né? De alguma ameaça. Quando a pessoa, ela se abre para começar a aprender, ela se permite avançar um pouco mais nesse conhecimento, ela vai começar a perceber que não tem nada ali de assustador, não tem nada ali de ameaçador que possa causar um mal para ela, a não ser somente a falta de informação e de conhecimento que ela possa ter num determinado momento, né? Então, assim, por o tarô ele trazer aí fenômenos, às vezes difícil da gente compreender logicamente, as pessoas, elas preferem se afastar, né? Mas são fenômenos que a gente percebe, assim, a validade deles, né? A gente percebe a importância, principalmente a questão da sincronicidade, né? Que são os eventos significativos, né, a respeito do que aquela leitura está trazendo para aquele consulente, né? Então, por exemplo, como que eu posso fazer uma leitura de tarô para um consulente que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu não sei nada da vida dele, e o tarô me mostrar ali várias situações que são absolutamente significativas e importantes para essa pessoa, né? Então isso é uma coisa, é um fenômeno, que é o fenômeno da sincronicidade, que assim traz muita estranheza, né? Então às vezes as pessoas, elas ficam com medo porque elas não entendem como que isso funciona, como que isso pode acontecer.